nesse processo. Estamos falando ainda de saúde física. Pega a sua Bíblia. Eu vou ficar aqui mais atrás só para apoiar ela aqui, para nós conversarmos um pouco a respeito desse assunto. Porque quem chegou a ver o cartaz, o assunto de hoje é saúde igual relacionamento. E agora eu preciso justificar que saúde é relacionamento. E eu estou mostrando para você que o primeiro aspecto da saúde física é o relacionamento que eu tenho com o meu corpo. Abra em Gênesis no capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Nós vamos encontrar uma coisa interessante aqui que nos demonstra como que nós nos relacionamos com o nosso corpo. Em Gênesis capítulo 3. Que história que está escrito aí na sua Bíblia em Gênesis capítulo 3? Qual é a história? Falem para eu saber que vocês estão acordados, porque... a queda do homem. Adão e Eva, eles pecam. Aqui tem um relato do primeiro pecado. Eles pecam porque eles foram enganados. A serpente veio e enganou Eva. Só que Eva, ela fez uma escolha, sim ou não? Que foi comer o fruto. E agora eu quero mostrar para vocês como que Eva foi influenciada ou o que levou Eva a cair. Eva caiu porque Satanás utilizou-se de algumas estratégias muito interessantes. Muito interessantes. A primeira estratégia está em Gênesis 3:1. Como é que começa Gênesis 3:1? A serpente, o animal mais sagaz que Deus havia criado, falou para a mulher, ou disse para a mulher, disse o quê? É verdade que Deus disse para vocês que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? É isso mesmo que está escrito aí? O que Deus havia dito foi o que a serpente disse? Então, o que ela fez com a verdade de Deus? Ela distorceu. Então, veja aqui, as escolhas que Eva fez naquele momento, ou a escolha que ela fez naquele momento, foi influenciado inicialmente por uma distorção da verdade. Qual o propósito de distorcer a verdade? Gerar o que na cabeça da pessoa? Dúvida. Quando você distorce a verdade, você gera dúvida. E às vezes, mesmo quando você não distorce a verdade, só o ato de você, por exemplo, chegar para uma pessoa, né, e fazer a seguinte pergunta: você tem certeza que você fechou o botijão antes de sair de sua casa? Ela tinha certeza até agora. De agora em diante ela está pensando na cena. Aí ela já fica, será que eu fechei? Né? E vai ficar o resto da palestra pensando nisso. Pode acontecer isso, não pode? Por que eu plantei na cabeça dela? Dúvida. E agora que ela ficou com uma dúvida na cabeça, o que acontece? Tudo que acontece ao redor não é mais importante, porque ela fica com aquele negócio na cabeça. A serpente fez isso. Ela plantou na cabeça de Eva o quê? Uma dúvida. Será realmente que se eu comer do fruto eu vou morrer? Porque olha, ela comeu e não morreu. Está até falando, coisa que não fazia. E aí ela ficou com aquilo na cabeça. Primeira estratégia então. Só que veja que Eva, ela responde no verso 3. Deixa eu ver se é no 3 mesmo ou se é no 2. É no 2, né? Começa a resposta de Eva. No verso 2 diz: ao que declarou a mulher à serpente, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas aí no verso 3 que está o que eu quero. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele para que não... Deus tinha dito isso? Deus disse isso, sim ou não? Deus disse que não podia tocar naquele fruto? Não. Deus disse que não poderia comer. E quando ela acrescenta a frase que não poderia tocar, o que ela está dizendo para nós? Eu estou com dúvida. Porque ela acrescentou algo que Deus não havia dito. Então a primeira estratégia, né, para comprometer a nossa saúde é gerar dúvida. Por exemplo, essa semana eu postei algo que eu vi que um professor de educação física, que não é adventista, que não é vegetariano, que não sei se ele é cristão, postou a respeito de uma pesquisa científica que saiu falando sobre dietas low carb. Dieta low carb é aquela dieta baixa em carboidrato, né, baseada na teoria da evolução, onde entende-se que viemos dos macacos e por vir dos macacos, nossos primeiros ancestrais comiam carne da caça. Então, diferentemente, claro, da teoria da criação, porque toda a verdade de Deus tem uma mentira do diabo. É assim ou não é? Então, se eu e você somos criacionistas, acreditamos que a primeira dieta dada por Deus era o quê?
Uma dieta vegetariana. Todos os outros que não são criacionistas, que não creem em Deus, que são evolucionistas, acreditam que a primeira dieta era uma dieta carnívora, específica, onde comiam somente da caça. E eles estão tentando voltar esse conceito para nós, falando de dietas low carb, aonde nós vamos comer muito pouco carboidrato e voltar a comer como os nossos ancestrais. Ok. E aí então eu repostei o que esse professor tinha dito, de uma pesquisa mostrando que dieta low carb aumenta o quê? A mortalidade. Claro, nosso corpo não foi feito para comer tanta proteína quanto estão comendo, e isso vai gerar inúmeros problemas e vai afetar o funcionamento, parte física do corpo. Mas por quê? Porque existem duas teorias. Isso gera contrafação, isso gera dúvida. Então tem muita gente, que me permita a palavra, desta igreja, de repente que não está aqui hoje, mas que acredita que dieta low carb é uma coisa boa. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Talvez até um de vocês, mas eu não posso julgar ninguém. Mas talvez muitos entraram aqui pensando, não, realmente é uma dieta boa. Só que é uma dieta que foi criada em cima de uma contrafação. Isso gera dúvida. E aí você fica na dúvida, será que eu devo seguir Gênesis 1:29 ou será que eu devo seguir uma dieta low carb? E aí tem muita gente que é cristão seguindo dieta de evolucionista. Porque gerou o que na cabeça da pessoa? Dúvida. Claro. Isso é uma estratégia poderosíssima. Está pensando no botijão ainda? Ou já chegou à conclusão? Mas é assim que a coisa funciona. Segunda estratégia. Agora em Gênesis, capítulo 3, verso 4. Olha só como é que agora Satanás se utiliza da palavra para conversar com Eva. Ele diz assim, a serpente então alegou à mulher, com toda certeza não morrerá. Distorceu mais uma vez a verdade. E aí no verso 5 ela diz assim, ora, Deus sabe em que no dia que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui tem uma outra estratégia embutida. A primeira é distorcer a verdade e gerar dúvida. As duas primeiras, A terceira agora é a seguinte. Satanás diz, olha, se você comer, seus olhos vão se abrir. E agora, como Deus, você vai ser conhecedor do que é bom e mal. Qual que é a terceira estratégia, então? Ele oferece uma vantagem. Percebe? Não está oferecendo uma vantagem? Olha, você comendo isso, você vai ser conhecedor do bem e do mal, algo que Deus não lhe deu. Então, se não tiver vantagem, a gente não faz. Então pense, as escolhas que nós fazemos, que muitas vezes comprometem a nossa saúde física, é porque nós vemos algum tipo de vantagem. Sim ou não? Se não tiver vantagem, você vai fazer? Vai ou não? Se a pessoa disser para você assim, vai por esse caminho que você vai se dar mal, você vai? Não. Mas se a pessoa disser, vai por esse caminho aqui que lá no final você vai se dar bem. Opa, eu já vi uma vantagem, tem alguma coisa boa nesse caminho. Mas ninguém te apresenta o errado como se fosse errado. Apresenta como se fosse certo. Para quê? Para que você tenha justamente a dificuldade do discernimento, você perceba que existe uma vantagem em fazer essa escolha, e aí então você vai colher os frutos dessa vantagem, entre aspas. Porque tudo que se planta, colhe. Lei do semeador, não é? Só que se eu planto uma semente de milho, nasce o quê? Nasce um pé de milho. Só que eu plantei uma semente, colhi quantas espigas? Umas 3. Cada espiga tem quantas sementes? Mais de 100. Eu plantei uma e colhi quanto? Mais de 300. Ou seja, perceba que a semeadura talvez seja pequena, mas o plantio é bem farto. Por isso nós temos que entender que quando falamos de saúde física, das escolhas que fazemos e que afetam o funcionamento do nosso corpo, precisamos entender que são sementinhas que nós vamos plantando ao longo do caminho. E essas sementinhas que nós vamos plantando, que são nossas escolhas diárias, elas vão refletir em algum momento numa colheita, ou boa ou ruim, dependendo do que eu estou semeando. E dependendo do que eu estou semeando, era bom nem colher, não é? Mas aí eu preciso do quê? Ter a certeza de qual é o caminho. Eu não posso ter dúvida com relação ao caminho. E eu preciso perceber realmente se é vantajoso ou não o caminho que eu estou escolhendo para seguir. Por isso que a Bíblia, Jesus, ele diz assim, este é o caminho. Então ele aponta, sim ou não? Ele mostra qual é a direção?
E qual é a recomendação que ele dá depois? Andai por ele. Então não é só descobrir qual é o caminho, é tomar a decisão de andar por ele. Então, para readquirirmos a saúde física que muitas vezes perdemos, precisamos mudar nossas escolhas. Porque são nossas escolhas que vão determinar o funcionamento do nosso corpo. Afinal de contas, saúde física é o meu relacionamento com o meu corpo. Mas veja, Satanás tem algumas estratégias. A primeira foi distorcer a verdade. Segunda, gerar dúvida. Terceiro, oferecer vantagem. Vamos para a quarta. Gênesis 3, verso 6 agora, diz que a mulher, vendo a árvore, que era desejável para dar entendimento. Vendo, nós estamos falando de um dos sentidos, né? Visão. Depois que ela viu, a árvore era desejável para dar entendimento, o que foi o próximo passo dela? Qual foi o próximo passo? Tomou tato, tocou. Agora ela tocou no fruto. E depois que ela tocou no fruto, ela fez o quê? O que está escrito aí? Comeu. Agora, paladar. Mas quando você come, você também sente o olfato, né? O cheiro daquele alimento que ela estava comendo. Se o fruto era agradável aos olhos, se tinha uma vantagem embutida que era dar entendimento, e ela tomou do fruto e comeu, com certeza ela não tapou o nariz para comer. Não é igual remédio ruim quando você dá para a criança que você manda tapar o nariz para diminuir a sensibilidade do sabor. Então, com certeza, ela saboreou aquilo. Então, veja que a nossa quarta estratégia agora é o uso dos sentidos. Visão, tato, olfato e paladar. Mas lá no Gênesis 3:1 diz que a serpente falou. E se ela falou é porque tinha alguém ouvindo. Ou seja, perceba que a nossa saúde física ela tem muitas vezes sido comprometida através do quê? Dos nossos 5 sentidos. É por aí que vem a ruína. É através dos 5 sentidos. Nós temos que ter uma clareza de mente muito grande, porque é isso que vai determinar nós sermos ou não pessoas saudáveis com relação à parte física. O cuidado com os 5 sentidos. Ellen White apresenta os 5 sentidos como sendo as janelas da alma. Muito interessante isso. O Augusto Cury fala uma coisa que é idêntica, só que com frases diferentes. Ele diz assim, os nossos 5 sentidos é o que nos permite a entrar em contato com o mundo o qual vivemos. E não é assim mesmo? Quando você come alguma coisa, você está usando sentido. Quando você vê uma pessoa, está usando sentido. Quando você fala com alguém, está usando sentido, que você está ouvindo, né, no diálogo. Ou seja, nós nos comunicamos com o mundo através dos nossos 5 sentidos. E é o cuidado com os nossos 5 sentidos, o vigiar os nossos 5 sentidos, que vai determinar muito de como nos relacionamos com o nosso corpo. 4 estratégias, são 5 aí. Primeira, distorcer a verdade. Segunda, gerar dúvida. Terceira, oferecer vantagem. Quarta, usar os sentidos. E a quinta, usar um alimento. Esse fruto era um alimento, sim ou não? Era um alimento. No entanto que a serpente introduziu dizendo assim, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim, ou seja, ela era uma árvore como outra. O problema não é que tinha um veneninho dentro ali daquele fruto que aquilo mataria. O problema foi a demonstração da rebeldia, a falta de confiança em Deus. Mas a questão é que era um fruto, era um alimento. E aí depois Ellen White traz uma informação interessante para nós, que está no livro Conselho para a Igreja, na página 103, a partir do 4º parágrafo. Ela diz assim, que a arma mais poderosa que Satanás tem contra os filhos de Deus é o apetite, é o alimento, é mexer na estrutura, no padrão de alimentação. E aí eu já quero entrar no próximo, né, dos nossos 4 aspectos aqui da saúde. Deu para entender um pouquinho da parte física? Que é o nosso relacionamento com o nosso corpo através das nossas escolhas, e que elas são influenciadas quando nós temos dúvida, ou seja, quando nós não temos certeza do caminho que temos que seguir, quando, né, ela é distorcida a verdade, ou seja, eu não conheço a verdade e aí eu fico com dúvida, quando eu percebo que tem uma vantagem nas escolhas que eu tenho feito, né, quando os meus 5 sentidos estão envolvidos e quando os alimentos que eu coloco à mesa estão envolvidos. Isso pode ser a ruína da minha parte física. Só que aí eu falei com relação ao alimento, que foi o último aspecto. E eu pergunto para vocês, existe, na minha opinião, apenas um único grupo
de pessoas que comem por nutrição no mundo. Sabia? Alguém faz ideia de qual seria esse grupo que come por nutrição? Que sabe exatamente o que está comendo? Que sabe exatamente quanto que tem de carboidrato, quanto que tem de calorias, quanto que tem de proteína na comida? Alguém faz ideia qual é esse grupo? Não é um grupo de uma região específica, é um grupo que tem pessoas espalhadas no mundo inteiro. Mas só existe um grupo, e não são os adventistas. Quem? Pode arriscar, não tem problema errar, não é prova. Aqui, ó, acertou. Os fisiculturistas. Eles sabem exatamente o que eles estão comendo. Eles comem por nutrição. Quando você se senta na sua mesa, você está comendo por nutrição? Você sabe quanto que tem de carboidrato, quanto que tem de calorias, quanto que tem de proteína na sua comida? Se você não sabe, você não está comendo para se nutrir. Você está comendo para quê? Prazer. E quem conduz então as tuas escolhas? Suas emoções. E aí entra o segundo aspecto. O segundo aspecto que eu falei, que é a parte emocional, que saúde é saúde física, mas também é saúde emocional. E aí perceba que as nossas emoções, quando não estão boas, elas vão começar a influenciar nas nossas escolhas, sim ou não? E quando as nossas emoções, não estando boas, influenciam nossas escolhas, compromete também a parte física. Por isso, Ellen White, ela disse que de cada 10 doenças, 9 começam primeiro onde? Na mente. Porque as pessoas hoje não têm discernimento. E fazem escolhas não pensando na parte física, mas em suprir um aumento de cortisol e uma queda de serotonina. Porque o cortisol é o hormônio do estresse. E a serotonina é o hormônio da felicidade. E esse desbalanço faz com que você tenha que correr atrás do prazer, que é a dopamina, aonde você encontra na comida, como sendo uma baita fonte de dopamina. Tem um texto na Bíblia que é Oséias 4:6, que diz assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Depois tem um outro texto que está em Romanos capítulo 12, verso 2, que dependendo da versão, ele vai estar escrito de uma maneira ou de outra. Dependendo da versão, ele vai estar escrito assim, que você tem que passar por um processo de renovação da mente. Mas em algumas outras versões diz assim, que você tem que passar por um processo, de renovação do vosso entendimento. Ou seja, o que tem comprometido muitas vezes nossas escolhas que levam à ruína da parte física? É a falta do discernimento, é a falta da compreensão, é a falta de informação. Porque quando eu tenho informação, dificilmente uma pessoa me engana. Sim ou não? Lembra aquela história? Se você for por esse caminho aqui, vai ter uma coisa boa lá na frente. Mas se você conhece aquele caminho, você sabe que não tem nada bom, você vai? Vão te dobrar? Não. Mas se você não conhece, qual a chance de ir? Grande. Sabe por quê? Porque nós somos seres influenciáveis. Vocês acreditam nisso, sim ou não? Somos influenciados ou não? Será que o que eu coloco na minha mesa, o que eu como, do 100% que eu como da minha comida, será que uma parte disso é influenciado pelas pessoas com quem eu ando? O que vocês acham? Será que o ditado poderia ser assim? Diga-me com quem andas e eu te direi o que tu comes. Será que poderia ser assim ou não? 34,5%, segundo pesquisa, do que eu e você comemos todos os dias é influenciado pelas pessoas com quem eu ando. 1/3. 1/3 do que eu como, não sou eu que escolho. Quem escolhe? O grupo que eu ando. Seja o grupo da família, seja o grupo da escola, o grupo de trabalho. Nossas escolhas são influenciadas pelas pessoas com quem nós convivemos. Peraí, agora estamos partindo para um outro aspecto, saúde social. Não é relacionamento? O meu relacionamento com o meu próximo influencia nas minhas escolhas? Sim. Qual é a sugestão que tem lá na Bíblia, lá no comecinho do livro de Salmos? Não se assentem na roda dos escarnecedores. Qual era o propósito disso? Qual o propósito desse texto que está escrito? O propósito não quer dizer que você não tem que se relacionar com pessoas que pensam de maneira diferente de você. Não é isso. O propósito
é mostrar para você que se você estiver num grupo que não pensa como você, que você seja influência para o grupo, mas que não se deixe ser influenciado. Mas não é isso que a gente percebe. O que a gente percebe é que nós somos muito influenciados. Por exemplo, a minha esposa, ela é uma pessoa extremamente influenciada. Ela vai sair daqui no domingo falando que leite quente dói o dente. Porque semana passada nós estávamos lá no Mato Grosso e ela saiu com sotaque de lá. E na semana que vem nós vamos estar no Rio de Janeiro e ela vai chegar falando, chiando. Por quê? Porque ela é influenciável. Todos somos. Mas essa parte de sotaque é pesada, né? Quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa em sua defesa? Isso daí mostra como que nós somos influenciados. Se você começa a andar com uma pessoa que fala muita gíria, daqui a pouco você está fazendo o quê? Falando gíria. Se de repente você começa a andar com uma pessoa que se veste bem, logo você começa a se vestir bem. Se você começa a andar com uma pessoa que escuta uma música que é um lixo, logo você está escutando aquela música. Se você começa a andar com uma pessoa que lê um livro de literatura não cristã, logo você vai estar lendo o mesmo livro. Porque nós somos seres influenciáveis. Então mostra que ter discernimento, a clareza de mente é uma coisa muito importante. Porque a nossa saúde emocional, quando comprometida, ela compromete todos os nossos hábitos. E o que é saúde emocional? Saúde emocional é o meu relacionamento com o quê? Com os meus pensamentos e as minhas emoções. Isso é saúde emocional. É a maneira como eu me relaciono com o que eu penso. E o que eu penso gera emoções. E essas emoções fazem o quê? Geram em mim o quê? O que as emoções geram em mim? Ações. Sim ou não? E as minhas ações, quando elas são repetidas, geram o quê? Hábitos. Opa! Então quer dizer que a formação de hábito começa aonde? Na mente? Na questão do controle das suas emoções. Quando gerenciamos bem nossas emoções, conseguimos formar bons hábitos. Sim ou não? Quantos aqui fazem atividade física semanalmente aí? Deixa eu ver as mãos. Foi fácil no começo? Foi ou não? Não. E hoje? Hoje é mais fácil? More or less? Para alguns ainda é difícil. Para outros, já é mais fácil. O que aconteceu? Você criou um caminho neuronal. Quando nós falamos da criação de um hábito, nós estamos falando da formação de um caminho no cérebro. Só tem um problema. Um hábito não se apaga. Seja bom ou seja ruim. Hábitos nós não apagamos. Hábito é um caminho que você cria. Que às vezes ele pode até ser encoberto. O capim pode crescer em volta, sufocar. Mas ele continua ali. Se você começar a alimentar, volta tudo. Volta tudo. Por que uma pessoa que bebia e parou de beber tem uma luta de 24 horas? Porque a luta do alcoólatra não é essa? A luta do alcoólatra não é se manter 24 horas sem beber? Por que esse número de 24 horas? Porque é o tempo que o álcool age no cérebro da pessoa depois que ela bebe. Depois que uma pessoa bebe, ela vai ficar 24 horas sob efeito do álcool, agindo no cérebro dela. Então, a luta dele é de quanto tempo? De 24 horas. Mas uma pessoa, por exemplo, que tinha um hábito alimentar terrível, e agora tem um bom hábito alimentar, apagou o passado dela? Só porque ela come direitinho agora quer dizer que não tem mais nenhum resquício lá no cérebro dela, daquela dieta que ela comia, daqueles alimentos que ela ingeria que faziam mal? É assim? Não. Só que o alcoólatra, a luta era a cada 24 horas, não era? Uma luta de 24 horas. Quantas vezes ao dia você come? Você já parou para pensar quão grande é a luta de alguém que mudou o hábito alimentar para não voltar no hábito passado? Porque a cada 5 horas, a cada 6 horas ele está comendo de novo. Então o alcoólatra luta a cada 24 horas. Quem venceu de repente uma alimentação ruim, está numa alimentação boa, a cada refeição ele está lutando para conseguir manter um novo hábito.
Então perceba que você tem que ter uma força mental muito grande, ou seja, você tem que estar muito bem emocionalmente. Porque senão, qual a tendência de você voltar nos seus velhos hábitos? Muito, muito forte. Porque a luta é mais constante. E Satanás sabia disso. Por isso que Ellen White diz que a luta, né, que nós devemos ter é contra o que botamos na mesa. Ali pode começar a ruína de tudo. Só que nós comemos por emoção. Não comemos por razão. Não vamos no supermercado e fazemos uma compra racional. Hoje o Zonato me convidou para falar, por exemplo, na empresa dele, para os seus colaboradores ali. E eu falei para eles a respeito de um assunto chamado 10 pontos importantes para se fazer uma compra racional. Porque nossas compras no supermercado não são racionais. Fazemos compras racionais ou fazemos compras emocionais? Se você chega, por exemplo, num supermercado com fome, você está fazendo uma compra racional? Se você chega no supermercado irritado, estressado, ansioso, apressado, você está fazendo uma compra racional? E aquilo que você compra é o que você come? Sim ou não? Nós só comemos aquilo que compramos. Ou seja, se eu não estou bem emocionalmente, as minhas compras não são boas, e aí eu vou comer aquilo, e aquilo vai me gerar problemas físicos. Perceba que está tudo interligado. Só que me preocupa um aspecto. Quando falamos de saúde emocional, eu falei que nós estamos comendo buscando prazer, dopamina. Só que não é só o alimento que gera dopamina. Perceba que quando eu não consigo relacionar bem com as minhas emoções, com os meus pensamentos, eu vou ter hábitos distorcidos. Só que não só a questão alimentar. Esse é um de 5 pontos. Porque tem 5 coisas que geram muita dopamina. Tem 5 coisas que geram muita dopamina. Um é o alimento. Só que não é qualquer alimento. Você nunca vê uma pessoa que está ansiosa dizendo assim: nossa, não vejo a hora de comer um prato de arroz integral. É assim? Não é. Uma pessoa, jiló, né? Nossa, que vontade de comer jiló. Não existe, não é isso. Uma pessoa que está ansiosa, ela quer comer o quê? Açúcar, gordura e estimulante. Ou seja, tem um nome: chocolate. Mas não só, mas o chocolate é o rei, né, da dopamina, digamos assim, é a bomba de dopamina, o chocolate. Mas a pessoa quer açúcar, gordura e estimulante porque age no cérebro, nos receptores D2, estimula a produção da dopamina. Aí ela está mal emocionalmente, ela está irritada, está estressada, está sofrendo, mas quando ela come chocolate, ela faz assim, ó. Só que dura 5 minutos. Depois o que ela quer? Comer de novo. E depois? De novo. E aí o que acontece? Vira escravo. Na verdade, o que está acontecendo conosco hoje é a mesma coisa que aconteceu com Eva. Adão e Eva se tornaram escravos do pecado, sim ou não? Sim. Porque não souberam fazer o quê? Gerenciar suas emoções naquele momento. Sim ou não? Não souberam gerenciar as emoções. Por não saber gerenciar as emoções, fizeram uma escolha errada. E o pior é que eles erraram lá e a gente paga o preço agora. É isso que é duro, né? Se fosse só eles que tivessem morrido, mas não. Porque lá em Salmo 51, verso 5, diz assim: em pecado concebeu minha mãe. Ou seja, nós nascemos com essa natureza, com a inclinação para fazer o que é bom ou o que é ruim. O que vocês acham? A nossa inclinação desde criança é para fazer o que é certo ou para fazer o que é errado? Sabe que a minha filha tinha menos de 3 anos, a Manuela, hoje ela está com 9 anos, mês que vem ela vai fazer 10. Ela estava com menos de 3 anos, nós plantamos um pé de tomate, dentro de uma lata de tinta vazia. Plantamos ali um tomatinho, ele começou a crescer. Esse tomatinho ganhou uma certa altura, lançou a sua primeira florzinha, que viraria o primeiro tomatinho. Eu corri, chamei minha filha, falei: filha, vem aqui, vem ver o pezinho de tomate. E ela veio, toda serelepe. Estava segurando uma girafinha, daquelas que você aperta embaixo, ela fica toda tortinha. Acho que todo mundo sabe do que eu estou falando. E aí eu mostrei aquela florzinha para ela, falei: olha filha, olha que bonitinha essa florzinha, isso aqui vai virar um tomatinho, é Deus suprindo a nossa necessidade. Eu toda empolgada ali, ela pegou a girafinha e pá!
Quebrou a única florzinha que tinha no pé de tomate. Eu virei para ela e falei assim: filha, por que você quebrou a florzinha? Sabe o que ela me disse? Não fui eu, foi a girafa. Que eu pensei: meu Deus, quem ensinou essa criatura a mentir? E aí na hora eu tive a compreensão. Salmo 51, verso 5. Em pecado concebeu, e a mãe está ali a culpada. A esposa, é óbvio, a mãe dela. A questão que nós precisamos entender é que nós nascemos com essa inclinação. Nós nascemos com a inclinação para fazer o que é errado. Por isso que se eu não tiver clareza mental, o que eu vou fazer? Não vai dar certo, né? Aí você olha para Romanos depois no capítulo 7, um capítulo fantástico, Romanos capítulo 7, aí você encontra alguns textos ali, Paulo dizendo, por exemplo, assim, ó: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. E por que faço? Ele mesmo responde: se faço, não faço porque quero, mas porque o pecado habita em mim. Ou seja, nós temos uma inclinação para fazer o que é bom? Não. Por isso que cuidar da nossa saúde emocional é uma coisa extremamente importante. E aí Ellen White diz que de cada 10 doenças, 9 começam primeiro na mente. Por quê? Porque não estamos sabendo gerenciar nossos pensamentos. Não estamos conseguindo gerenciar nossas emoções. E por não conseguir fazer isso, o que acontece? Eu faço escolhas por prazer. Começo a comer por prazer. Mas não só. Eu falei que eram 5 coisas. Qual que é a segunda? Drogas. Quantas pessoas entram no mundo das drogas, seja ela lícita ou ilícita, seja o álcool, seja o cigarro, sejam as drogas ilícitas, mas quantas pessoas entram nesse mundo das drogas na tentativa de produzir um pouco de prazer, de produzir dopamina, porque as drogas, elas agem no seu cérebro, nos receptores entre o D1, D2, D3, D4 e D5, que é dopamina 1, 2, 3, 4 e 5, e ali produz dopamina, gera prazer. Hoje eu estava no carro com o Zonato, a Alda foi fazer uma compra de pão, nós ficamos no carro, uma pessoa fumando. Lembra que você disse, Zonato? Poxa, se fosse gostoso, dava para entender, mas essa fumaça fedorenta, né? Por que a pessoa fuma? Porque gera prazer. Por mais estranho que seja um negócio fedorento, daquele que fica impregnado na nossa roupa, o cheiro, não é? Você sabe que a pessoa fumante, sem ela precisar dizer, aquilo é terrível, né? Vai mudando toda a parte da coloração dos dentes, destrói tudo ali, né? Você percebe o envelhecimento precoce da pele da pessoa, só que enquanto ela está fumando, o que ela está sentindo? Prazer. É racional? Não, é emocional. Falta o que nessa pessoa? Discernimento. Renovação da mente, de Romanos 12, 2. Falta Oséias 4, 6, né? Ou, na verdade, sobra Oséias 4, 6, que o povo tem perecido por falta de conhecimento. Está precisando de conhecimento. Porque quando eu conheço, eu não faço. Se eu conheço e sei que faz mal, eu não vou fazer. Só que quando minha mente não está boa, eu não consigo ter o entendimento. E por não ter o entendimento, eu me torno uma vítima muito fácil. Uma vítima do sistema. Precisamos ter a clareza de mente. E isso vem através do conhecimento. Bom, mas aí além das drogas lícitas e ilícitas e do alimento, o que mais gera dopamina no cérebro? Sexo. Vivemos numa sociedade erotizada, sim ou não? Vivemos. As pessoas hoje, elas têm relações sexuais racionais ou parte pro emocional? Tudo emoção, não é? Por quê? Isso me comprova quando eu leio uma matéria, né? Depois minha esposa falou, depois que ela falou eu fui procurar, e eu achei uma matéria falando a respeito de uma festa que tem em São Paulo, não sei se tem aqui em Curitiba, mas uma festa que tem em São Paulo. É uma festa onde uma boate abre as suas portas, as pessoas entram na boate, tiram sua roupa, elas tiram sua roupa e entram. Tudo escuro, é uma festa, tem música rolando, as pessoas todas estão nuas, um vai pegando o outro, é uma festa de orgia sexual. Só que dentro dessa festa, sempre
tem 2 pessoas que têm AIDS. E as pessoas ficam tendo relações sexuais, umas com as outras, sem saber se naquele momento ele está tendo ou não relação sexual com uma pessoa que tem AIDS. Eles chamam de roleta russa sexual. E aí eu acho que o prazer deve ser no dia seguinte a pessoa fazer o exame e ver que ela não tem AIDS. Loucura, não? Isso é racional? Não. É porque nós vivemos numa sociedade erotizada que Satanás deturpou totalmente o que é o sexo criado por Deus. Primeiro que Deus, quando Ele cria o casal, Ele deixa uma orientação muito clara. Ele deixa uma orientação muito clara. Qual a orientação que Ele deixa? Gênesis, capítulo 1, verso 27, o que está escrito lá? Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem o criou, homem e mulher o criou. Está resolvido aí, sim ou não? Já deixou muito claro que Deus criou o quê? Homem e mulher. Mas antes de Deus dizer para aquele Adão e para Eva que eles deveriam se multiplicar, foi realizada uma cerimônia. Qual a cerimônia? Casamento. Ou seja, homem e mulher unidos. Homem e mulher unidos. Ou seja, um casal. Um casal. Hoje o que a gente vê é totalmente diferente, né? Estão querendo criar gêneros diferentes, mas a Bíblia é muito clara. Só existem 2 gêneros, homem e mulher. E Deus coloca isso de uma forma que é imutável. A pessoa pode realizar o que hoje a lei permite, mudança de sexo, mas ela não muda seus cromossomos. Ela não muda quem ela é. Ela pode mudar a aparência externa, mas internamente quem é homem, quem é mulher é mulher. Quem é XY, um homem, vai continuar sendo XY até o dia da sua morte. Quem é XX, mulher, vai continuar mulher até o dia da morte. Pode-se mudar o estereótipo, mas a parte interna não muda. Por quê? Porque foi feito homem e mulher e ponto final, acabou. Mas essa sociedade erotizada que nós vivemos deturpa tudo, destrói tudo, porque toda a verdade de Deus tem que ter a contrafação, sim ou não? É isso que tem acontecido. Esse sexo distorcido gera dopamina, gera uma quantidade enorme de prazer e as pessoas se tornam escravas do sexo. Tem pessoas que são tão viciadas em sexo que recebeu um nome ninfomaníaco, ou ninfomaníaca se for mulher, mas tem um nome específico para dizer aquela pessoa que é escravo do sexo. Terrível isso, não? Então já vimos 3 aspectos: alimento, drogas lícitas e ilícitas e também o sexo. O que mais produz dopamina? Ou seja, o que mais, né, quando eu não estou bem emocionalmente, quando eu estou com os meus hormônios alterados, cortisol e serotonina, né, o que mais que eu posso buscar como sendo um paliativo para as minhas emoções distorcidas? Além do sexo, das drogas e do alimento. O que mais? Exercício físico gera, né, dor, crescimento muscular, mas prazer, a nível de produzir dopamina desse tanto, é diferente. Diferente, porque exercício físico ele gera bem-estar, é diferente. Ele não gera dopamina, né? Ele gera outros compostos, né? Ele estimula a produção de dopamina do teu corpo, mas ele não gera essa bomba de dopamina. Outra coisa que gera muito é compras. Comprar gera prazer? Gera ou não gera? Gera prazer? Compra? Sim ou não? Gera. Muitas pessoas compram o que não precisam, não usam e doam, mas sentiram o prazer no momento da compra. Não é assim? Mulheres, não que a conversa seja só com vocês, quero fazer uma pergunta. Onde está o maior prazer? Quando você compra o sapato ou quando você chega na tua casa e calça o sapato para você sair de casa? Onde que está o maior prazer? No comprar ou no usar? Os dois, tá, mas onde é o maior prazer? Comprar ou usar? Eu comprar.
Porque nós não vivemos mais numa sociedade do ser. Nós vivemos em qual sociedade? Do ter. Eu sou o que eu tenho. É assim que as pessoas veem umas às outras. Você é o que você tem. Se você não tem, você não é nada. A sociedade não valoriza mais, igual meu avô falava, o fio do bigode. Fazia um negócio e arrancava o fio do bigode. Pronto, está feito. Palavra dada, acabou. Isso não é mais valorizado. Caráter, quem você é. Mas sim o que você tem. Ou pelo menos o que você aparenta ter. Porque tem gente que vive de aparência, não tem? Então, nós vivemos nessa sociedade do ter. Por isso, existe um negócio chamado propaganda. Já ouviram falar de propaganda? Para que serve uma propaganda? Uma propaganda tem dois propósitos. Qual o primeiro propósito da propaganda? Te fazer comprar? Não, esse é o segundo. O primeiro papel de uma propaganda é te frustrar porque você não tem. Gera frustração. Nós vivemos hoje numa sociedade de pessoas frustradas por não ter. E quando você se sente frustrado por não ter, o que você vai querer? Comprar. E aí ela atinge o seu objetivo, que é vender o produto. Então, quando ele está divulgando o produto, é para mostrar assim, ó, tá vendo esse produto? Você não tem. Ainda. Me aguarde, né? Não sei quantos de vocês lembram uma propaganda que a Ford lançou uma época, do Ford Fusion, ou Fusion, né? Ford Fusion, lançou uma propaganda. Quando terminava a propaganda e o carro estacionava, sabe qual era a frase? Se você tem, é porque você fez por merecer. Nossa, aquilo dava uma raiva em quem não tinha. Porque se eu não tenho, é porque eu não mereço. Aí eles me frustram. E aí eu falo, agora eu preciso ter. Preciso provar que eu mereço. Desculpa o termo, mas são desgraçados, né? Coloca uma criança na frente da televisão. Programa infantil passando, intervalo. Começa o intervalo. Termina o intervalo. 4 queros. Quero vestir tal roupa. Quero passear em tal lugar. Sim ou não? Quero brincar com tal brinquedo. Quero comer tal comida. É assim ou não é? Porque gerou na criança o quê? Frustração. A frustração gera o desejo. A frustração gera desejo, porque você vai ter o desejo de ter o que você ainda não tem. De ser quem você não é. De ir onde você não foi. De usar o que você não usou. É assim que a coisa funciona. Para vender eu preciso frustrar primeiro. Então nós vivemos numa sociedade de frustrados. E por ser frustrados nos tornamos consumistas. Nós não nos tornamos clientes. Nos tornamos escravos, muitas vezes. Porque isso gera prazer. Isso gera prazer. Nós conhecemos uma pessoa semana passada, Nete, que tinha alguns pares de sapato. Ela falou para você quantos ela tinha? Nem ela sabia. Mas olhando o número de caixas, uns 300. E aí ela coloca, por exemplo, assim, na caixa de sapato, ela escreve fora assim, ó, sandália amarela, salto alto, para ela poder saber o que tem ali, porque nem ela sabe os sapatos que ela tem mais. E eu acho que ela separa por cores, né? Amarelo de um lado, vermelho do outro, preto do outro, roxo do outro, verde do outro, né? Que aí está usando uma roupa, eu preciso de um sapato verde. Opa, tem aqui, ó, aí vou selecionar qual que eu quero. Uns 300 pares de sapato, encostado na parede assim, ó. Parece um depósito. Incrível, nunca tinha visto aquilo. E às vezes eu fico pensando quantos pés que tem. Só tem 2. É claro que a gente pode ter alguns pares de sapato, mas não 300, né? Isso é consumismo. Isso é consumismo. É racional? Não é racional. Então, comece a analisar que
Quando frustra, eu compro. Sinto prazer, viro escravo. Tem muita gente que hoje é escravo. Quantas pessoas não se afundaram em cartão de crédito? Quantas pessoas hoje não estão com o seu nome aí nos órgãos de proteção ao crédito? Por quê? Porque não conseguiram lidar com suas frustrações, com suas emoções e se tornaram escravos, consumistas. Quarto aspecto foi esse. Quinto aspecto, para fechar a parte de emoções aqui e partir para os outros dois tópicos. Quinto aspecto, jogos. Jogos viciam? Quantas pessoas já não perdeu casa, carro, família por causa de jogo? Porque jogo gera prazer. Gera ou não gera? Quando ganha, claro. Quando perde, gera o quê? Frustração. E aí quando você perde, o que você quer fazer? Jogar de novo. Porque você tem certeza que na próxima mão você vai ganhar. Existe uma história relatada num livro de uma mulher americana que estava passando por um processo de depressão. Ela morava a mais ou menos 1 hora e pouquinho de carro de Las Vegas. O marido dela trabalhava o dia inteiro. Ela preparava o de jejum para o marido e ele saía para o trabalho. E ela ficava lá com seus pensamentos distorcidos, sofrendo, né, dentro do que hoje a ciência chama de circuito fechado da memória, onde ela não conseguia pensar racionalmente, não conseguia ter discernimento das coisas, não conseguia fazer escolhas diferentes. Até que uma amiga disse para ela assim: por que você não vai para Las Vegas jogar? Porque aí você vai esparecer a sua mente. Ela seguiu o conselho da amiga, preparava o de jejum do marido, ele comia, saía para o trabalho, e ela saía para Las Vegas para jogar. O marido ficava o dia inteiro fora de casa, voltava somente à noite. Aí ela se programava para sair de Las Vegas num horário que desse tempo dela chegar e preparar a janta do marido. E ele não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Até que um dia chegou uma carta da hipoteca, dizendo que eles haviam perdido a casa. Ela não perdeu só a casa, ela perdeu também o quê? O marido, o relacionamento, a família. Foi totalmente desestruturada. Por quê? Porque a pessoa não conseguia agir racionalmente, porque se tornou escrava do jogo. Quantas pessoas que nós, quando andamos, né, pelas ruas, não vemos fazendo filas enormes quando a Mega Sena acumula, fazendo a sua fezinha, tendo a certeza que ela vai ganhar. E o que acontece? Na maioria das vezes, o prêmio acumula, ninguém ganha. E aí ela pensa: puxa, acumulou porque não era para ganhar só isso, era para ganhar mais. E aí na semana que vem, joga de novo. Até que sai o prêmio e não sai para ela. E ela pensa assim: ah, mas era pouco, eu quero é mais. E ela continua jogando. Uma vida inteira jogando. E a maioria não ganha. Se tornou escravo daquilo. Quantas pessoas começaram a comprar telecena quando surgiu a telecena? Está comprando até hoje, na esperança de ganhar alguma coisa na telecena, não ganhou nada. Ou seja, nós precisamos de alguma coisa que alimente o que em nós? Essas pessoas que estão ali escravas dos jogos, elas estão querendo prazer, aquilo gera prazer, mas gera também o quê? Esperança. Esperança. E quando falamos desses problemas emocionais que nos fazem cair nesses 5 aspectos, nós precisamos entender que a dopamina, que é produzida no nosso cérebro, ela tenta mascarar uma questão: a falta de Deus. Não estou dizendo que pessoas que têm Deus não precisam de dopamina. Eu estou dizendo que pessoas que têm Deus têm um risco muito menor de se tornar escravo da dopamina. Vocês concordam com isso? Porque um dos 4 aspectos eu falei que era saúde espiritual. Daqui a pouco eu falo da saúde social, em relacionamentos. Mas saúde espiritual é o meu relacionamento com quem? Com Deus. Mas será que todo ser humano precisa de Deus? O que vocês acham? Sim ou não? O ateu precisa de Deus? Também. E quando ele não tem Deus, ele começa a buscar em alguma coisa que ele possa colocar no lugar de Deus. E aí entra nessas 5 estratégias da dopamina. As pessoas estão correndo, na verdade, atrás de suprir um vazio que elas têm. Porque todo mundo precisa de esperança. Porque a esperança é uma coisa que existe desde quando? Desde o Éden. Já vamos ver isso ali na Bíblia para poder encerrar.
Mas eu quero que você analise a seguinte questão. Aqui na nossa cabeça, nessa região lateral, nós temos uma coisa chamada de lobo temporal. O que é o lobo temporal? É uma região do cérebro que fica em contato com o osso temporal. Essa região do cérebro, chamada de lobo temporal, segundo os estudos de neurociência, descobriu-se que existe um grupo de neurônios ali, que recebe um fluxo de sangue mínimo para se manter vivo, enquanto você não está envolvido em atividades religiosas. Porque quando você se envolve em atividades religiosas, o fluxo de sangue nessas regiões temporais é enorme. Ou seja, quando oramos, pregamos, cantamos, lemos a Bíblia, estamos dando um estudo bíblico, estamos falando de Deus, o que acontece com esse lobo temporal? Recebe grande volume de sangue. Mas quando você não está envolvido em atividades religiosas, diminui o fluxo sanguíneo, a ponto de chegar ao mínimo necessário para os neurônios se manter vivos. E lembra a Organização Mundial da Saúde, que lá atrás, em 1992, criou o conceito de que saúde era a parte física, o mental e o social? Eles ainda continuam com esse pensamento. Porém, uma parte da ciência precisou reconhecer, depois de estudar e compreender o que estava acontecendo no cérebro das pessoas, quando estavam envolvidas em atividades religiosas, que existe no cérebro do ser humano o ponto de Deus. E é assim que a ciência chama hoje essa região temporal. O ponto de Deus no cérebro. Isso é um artigo científico que foi publicado por uma revista chamada o American Scientific, dizendo que no nosso cérebro nós temos o ponto de Deus. E aí eu pergunto para você, se o ponto é de Deus, quem tem que morar lá? Deus. Mas e quando a pessoa não tem um bom relacionamento com Deus, o que ela faz? Ela tenta suprir com dopamina, porque mascara. E aí ela vai atrás do alimento, das drogas, do sexo, das compras ou dos jogos. Então, ou seja, para que eu também evite cair nesse processo de me tornar escravo de um desses 5 aspectos, eu preciso também ter um relacionamento com Deus. Por que muitas pessoas têm dificuldade de mudar os seus hábitos? Porque elas estão lutando sozinhas, quando tem alguém que gostaria de lutar ao lado delas. Alguém que poderia dar força, que poderia aplacar essa necessidade da esperança de que a coisa pode melhorar. Todos nós temos esse princípio da esperança, e ele foi plantado no nosso cérebro desde a criação do homem, desde o Éden. E o quarto aspecto é a questão da saúde social. Saúde social é o meu relacionamento com o meu próximo. Pergunto a vocês, o meu relacionamento com o meu próximo é influenciado pelo relacionamento que eu tenho com Deus? Se eu me relaciono bem com Deus, existe uma chance de me relacionar melhor com o meu próximo? Sim ou não? Se eu me relaciono bem com as minhas emoções e os meus pensamentos, existe uma relação direta da maneira como eu me relaciono com o meu próximo? Sim ou não? Se você dorme mal e acorda irritado, em quem que você vai descontar? No seu patrão? Sim? Sim ou não? Fale agora ou cale-se para sempre. Você desconta no seu patrão a sua raiva por você ter uma noite mal dormida? Em quem que você desconta? Na família. Dos mais próximos. Aquele que nós amamos, sofrem com uma noite mal dormida, digamos assim, porque mexeu com o nosso emocional. E lá a gente pensa, no trabalho eu não posso fazer isso, não posso falar desse jeito com o meu patrão, porque se eu falar, no final do dia ele me dá uma carta de presente, uma carta de demissão. Então veja que os nossos relacionamentos conjugais, os nossos relacionamentos familiares, pai e filho, têm sido totalmente influenciados pelas nossas emoções. E aí eu pergunto para você, uma pessoa que está mal fisicamente, isso interfere o relacionamento com o próximo também? Não sei se vocês sabem, mas muitos casais, em algum momento da sua vida, começam a ter problemas no relacionamento sexual. Isso é um processo dentro do envelhecimento, que vai acontecendo naturalmente. Que dia que você começou a envelhecer? No dia que você nasceu, você começou a se desenvolver. Tem gente que fala assim, a gente começa a morrer no dia que nasce. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós estamos numa fase de desenvolvimento. Mas existe um momento da curva que você para de subir e você começa a descer. Quando acontece isso? Depende, mas na média, com 35 anos. Então quer dizer,
a fase de crescimento é até os 35. Depois dali para frente, a gente vai lutando para desacelerar a velocidade da queda, da morte. Só que quando começa essa fase, né, de descida, claro, o teu corpo vai mudando. A gente vai mudando, né, o funcionamento do organismo como um todo, alterações fisiológicas vão acontecendo. Aí quando chega no período da menopausa, as mulheres, as alterações fisiológicas se manifestam ainda mais. Quando chega na fase dos 60 anos para frente, as alterações fisiológicas se manifestam mais violentamente, ou seja, porque a gente está mais próximo do final da curva. Então aí, né, o carro embalou agora, para segurar é difícil, né? A força da gravidade está aí, está puxando. Então as coisas vão acelerando o processo. Mas aí eu quero falar para vocês o seguinte: esses processos fisiológicos são normais e para um casal isso não é o maior problema do mundo. A não ser que exista um problema físico embutido aí no meio que prejudique ainda mais. Por exemplo, um diabetes. Vamos colocar a questão de um diabetes, só para a gente, de forma didática, entender isso. Quando falamos de um diabetes, estamos falando de um aumento da glicose sanguínea. O sangue, né, agora tem um nível maior de glicose. Esse sangue que circula pelos seus vasos sanguíneos com uma quantidade maior de glicose gera mais atrito nos vasos sanguíneos. Os atritos geram lesões. Essas lesões precisam ser reparadas. No processo de reconstituição dessas lesões, a gente começa um processo chamado Von Cell, ou seja, a formação de uma célula esponjosa, que pode formar ali uma placa de ateroma. Ou seja, quem tem diabetes tem o maior risco de desenvolver aterosclerose. O problema é que quando é um homem que tem diabetes, esse aterosclerose, esse estreitamento do vaso sanguíneo pode acontecer numa artéria chamada artéria cavernosa. A artéria cavernosa é a única artéria que irriga o órgão genital do homem. E aí o homem começa a ter dificuldade de ereção. Vai interferir no relacionamento marido e mulher, sim ou não? Porque afetou a parte sexual do homem. E aí eu pergunto para vocês, isso mexe muito com a cabeça do homem, sim ou não? Ele vai conseguir ter um bom relacionamento com a sua mulher, sim ou não? E aí o que acontece? O relacionamento muitas vezes termina, se encerra ali. Porque o homem não consegue administrar isso. Eu presenciei uma cena uma vez, quando se fala dessa questão da virilidade do homem, quando se fala dessa questão de potência sexual, isso mexe demais com a cabeça do homem, mas pode ser uma escolha. Lá atrás começou a comer uma quantidade maior de carboidrato, deixou de fazer atividade física, não controlou o sono, diabetes. Aí o diabetes veio descontrolado durante uma vida inteira, chega uma hora, claro que a coisa vai começar a complicar. Mas eu me lembro uma cena que eu entrei numa padaria uma vez, o meu tio, né, ele pediu para que eu fosse a uma padaria comprar cigarro para ele. Eu era adolescente ainda, e eu fui comprar cigarro para o meu tio. Aí quando eu cheguei, tinha uma outra pessoa comprando cigarro. E foi justamente naquela fase onde começaram a se inserir aquelas fotos, né? A foto, cigarro causa câncer, e aí tinha aquela foto horrorosa do câncer, né? Cigarro causa tal coisa, e tinha uma outra foto feia, né? E aí eu me lembro que o vendedor entregou um maço de cigarro para a pessoa que estava na minha frente. A pessoa pegou, olhou o maço de cigarro e falou, não, esse aqui causa impotência, eu quero aquele que causa câncer. Eu me lembro disso. Na verdade, o cigarro causava os dois, né? Mas só o ato dele ler ali, cigarro causa impotência sexual. Ele falou, não, eu quero o que causa câncer, esse não. Porque isso mexe muito com a cabeça do homem. E aí veja, algumas escolhas erradas geraram diabetes. Se diabetes comprometeu a parte sexual, interfere no relacionamento? Sim. Às vezes, fazendo até com que um relacionamento se encerre. Então perceba que as 4 áreas elas andam de mão dadas. Posso dizer que eu sou saudável se uma delas não está boa? Sim ou não? Não. Ou seja, o que eu preciso então para estar bem? Fisicamente, emocionalmente, socialmente e espiritualmente. O que eu preciso? Eu preciso de 8 coisas. Corre para Gênesis para a gente encerrar. É tudo isso já? Em Gênesis nós encontramos 8 princípios, não de saúde, princípios de relacionamento. Que princípios que te ajudam a relacionar melhor com o seu corpo, com as suas emoções, com o seu próximo e
com Deus. Saúde e relacionamento? Saúde física, o meu relacionamento com o meu corpo. Saúde emocional, o meu relacionamento com os meus pensamentos e as minhas emoções. Saúde social, o meu relacionamento com o próximo. Saúde espiritual, o meu relacionamento com Deus. Ou seja, só é saudável quem sabe se relacionar. E para nos relacionarmos bem, Deus nos deu princípios que regem o funcionamento do nosso corpo, da nossa mente, e que ajudam a fazermos escolhas melhores. Esses princípios estão na Bíblia. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz assim: Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Qual o primeiro princípio de vida? Ar puro. A respiração. A primeira coisa que você fez quando você nasceu foi respirar. Depois você chorou, como consequência da dor da expansão do seu pulmão pela sua primeira respiração. Adão, como sua primeira atitude foi respirar. Nós também fazemos isso. O que foi a última coisa que Adão fez? Devolveu o fôlego de vida que ele recebeu nesse momento aqui. O que é a última coisa que eu e você faremos se um dia viermos morrer? Porque eu acredito que está tão próximo à volta de Cristo que muitos de nós estaremos vivos nesse dia. Amém? Mas o que é a última coisa que eu e você vamos fazer se um dia viermos a falecer? Devolver o fôlego de vida. Só que Adão foi feito na sexta-feira. Em algum momento da sexta-feira, não sei em qual momento, a Bíblia não relata. A única coisa que eu sei é que o primeiro dia que Adão viveu inteiro não foi a sexta-feira. Qual foi o primeiro dia que Adão viveu inteiro? O sábado. E o sábado é um dia de descanso. Mas ele também teve a noite de sono que é descanso e teve o sábado de descanso. Então nós encontramos ali em Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3, dizendo assim, no 7º dia Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou, depois de toda a obra que empreendera na criação. Então o segundo princípio, para que nós possamos nos relacionar bem com o nosso corpo, com as nossas emoções, com o nosso próximo e com Deus, é descansar. Não só durante a noite, mas também nesse dia especial que diz que foi abençoado por Deus, aonde o sábado é um dia que a gente pode trabalhar muito bem dois aspectos da saúde, sim ou não? O social, relacionamento familiar, o relacionamento com os amigos, e além disso, o espiritual. Então Deus não deu esse dia por acaso, Ele tinha um propósito. Depois veio domingo, domingo acabou a folga de Adão, era hora de Adão agora começar a trabalhar, era hora dele começar a se exercitar, fazer exercício. E aí então, Deus, lá no verso 15 de Gênesis 2, diz assim, Assim Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por eles e ali fazer as suas plantações. Ou seja, Adão agora ia cultivar a terra, lavrar a terra, fazer o seu exercício. E veja só, quando você pega uma enxada e você vai carpir, por exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer é essa postura aqui, uma perna fica à frente, a outra perna fica atrás, não é assim? E aí você vai lançar a enxada. Quando você lança a enxada, você está trabalhando o seu tríceps e o seu peitoral, mas você está trabalhando também o seu quadríceps. Duvidam? Fica em pé. Pode ficar em pé. Nós estamos encerrando quase. Fica em pé, vamos carpir. Você não vai carpir, Net? Uma perna à frente e outra atrás, por gentileza. Incline o seu corpo um pouco para frente. Sentiu o peso na perna da frente, sim ou não? O que aconteceu com a musculatura? Ela está frouxa ou está tensa? Automaticamente você já está fazendo um tipo de exercício. Você está fazendo um exercício de isometria, onde você está com o corpo projetado à frente e você está com uma certa tensão na sua coxa. Agora segura a tua enxada aqui. Lança a enxada. Quando você lançou a enxada, o que aconteceu com a sua perna? Ela sentiu mais pressão agora? Está começando a pesar? Sim ou não? Se não está pesando, é porque você tem que jogar mais para frente o seu corpo ainda. Agora, quando você lançou, você trabalhou tríceps e peito. Vamos puxar? Puxa a enxada. Opa, realizamos um exercício que a gente vai na academia para fazer, chama-se a fundo. Estou fazendo a fundo. Mas também, quando eu estou puxando, eu estou trabalhando agora o meu bíceps e minhas costas. Mas eu estou trabalhando também o meu abdômen que está tenso. Ou seja, Adão estava fazendo o que quando Deus mandava ele lavrar a terra? Pode sentar.
exercício, musculação, desde o Éden, viu? Não é um pecado fazer musculação, não. Tem gente que acha que é, mas desde o Éden Deus orientou a fazer atividade física. Esse é um princípio que rege para que o nosso corpo funcione bem. E aí, quando o nosso corpo funciona bem, eu me lembro do que você falou agora há pouco, que exercício gerava dopamina. Na verdade, ele gera outros compostos. Mas lembra daquela historinha, corpo são, mente sã, corpo são? Pois é, o exercício físico trabalha tanto o corpo quanto a mente. Ajuda a gente a gerenciar melhor nossas emoções, a administrar esse nível de tensão, joga o nível de tensão enquanto você está fazendo atividade física. Bom, mas aí Adão fazia o seu exercício em que lugar? Ele ia para a academia? Não. Nós vamos para a academia, não é problema nenhum ir numa academia. Mas Adão fazia seu exercício onde? No Éden, ao ar livre. E aí ele recebia benefício de um negócio que brilha todo dia no céu. Sol. E aí nós temos também, aqui na Bíblia, falando a respeito do sol. Volta lá para Gênesis capítulo 1, no verso 13, vai estar escrito assim, ó. Passaram-se tarde de manhã, e esse foi o terceiro dia, e aí veio um quarto dia, ó. Declarou Deus, haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir estações, dias e anos. Ou seja, Deus estava colocando os luminares, estava colocando o sol, que brilha todos os dias. Você tem separado um tempo para ir para o sol? Você tem tomado sol antes das 9 da manhã? Sol antes das 9 da manhã estimula a produção da serotonina, ajuda você a melhorar as suas emoções, a controlar melhor o nível de cortisol. Isso é fundamental. Você está tomando sol do meio-dia? Sol do meio-dia produz vitamina D. Vitamina D é o maior fator anticancerígeno que nós temos. Vitamina D, quando está baixa, abre brecha para você desenvolver inúmeros problemas de saúde. Ou seja, precisamos do sol, fundamental para nós. Aí Adão então fazia exercício no sol e ficava com a temperatura dele aumentada, sim ou não? E quando aumentava a temperatura de Adão, o que ele fazia para controlar? Ele transpirava. Nós transpiramos quando aumenta a temperatura, sim ou não? E aí vem gotículas de água para a região superficial da pele, o vento bate, sequestra aquela água e a temperatura abaixa. Porém, se Adão está perdendo água através da transpiração, o que ele precisa fazer? Repor, tem que beber. Será que Deus deu água desde o Éden lá para eles poderem beber? Gênesis capítulo 2, 2, isso mesmo. O 2:10 diz assim, ó, na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4, ou seja, Deus colocou fontes de água em abundância para eles ali. Mas Adão fazia exercício no Éden, além de transpirar, né, ter que controlar sua temperatura corporal, ele também estava gastando calorias, sim ou não? E Deus, será que ele deu uma orientação do que deveria servir de alimento para eles no Éden? Gênesis capítulo 1, verso 29, diz assim, ó, e acrescentou Deus, eis que vos dou todas as ervas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com semente, isso vos será para alimento. E aí Adão então repunha as calorias que ele gastava através da alimentação orientada por Deus, ou seja, um princípio de vida, um princípio que interfere diretamente na saúde física, mental, social e espiritual. Aí depois, tudo isso que Deus deu deveria ser feito de maneira equilibrada, não posso exagerar. Atividade física é bom? É, mas eu posso ficar lá 2, 3, 4 horas fazendo exercício? Isso é bom? Não. Melancia é bom? É, mas eu não como uma por vez, porque é exagero. Então Deus, ele também precisava dar um princípio de vida ali no Éden, chamado temperança. A temperança nos diz que aquilo que é bom devemos fazer com equilíbrio, aquilo que é ruim eu não devo fazer. E será que também foi dado esse princípio no Éden? Veja aí em Gênesis capítulo 2, no verso 16 e 17, diz assim, ó, e o Senhor deu a seguinte ordem ao homem, comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim, contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, com toda certeza, morrerás. Percebem? Isso daqui é o princípio da temperança. Tudo que eu dei para vocês de árvore, vocês comem com equilíbrio, mas essa daqui não comam, porque no dia que comer, vai morrer. Ou seja, princípio da temperança embutido. Já foram 7 dos 8 princípios, ó. Ar puro, descanso, exercício, luz solar, água, nutrição, temperança. Falta um, esperança. Esperança. A gente costuma muito falar confiança em Deus, não é? Mas o correto seria esperança. Sabe por quê?
Esperança vem de qual palavra? Esperar. E esperar quer dizer o quê? Aguardar que um evento aconteça. Que evento que eles aguardavam todos os dias que acontecesse? O encontro com seu Criador na virada do dia. Gênesis capítulo 3, logo após o pecado, prova que Jesus tinha por hábito visitá-lo nesse horário, e eles aguardavam, sempre alimentando a sua esperança. Nesse dia não, nesse dia eles estavam com medo. Mas Gênesis capítulo 3, no verso 9, diz assim, mas o Senhor Deus convocou o homem, verso 8, não 9. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Ou seja, quanto dos 8 princípios Deus estabeleceu no Éden? Todos. Havia doença? Não. Havia morte? Não. Então, por que princípios que hoje chamamos de saúde num contexto que não havia doença? Porque Deus não espera que você siga essas orientações para você ter saúde. Isso é uma consequência de você seguir. Deus espera que você siga os princípios de saúde estabelecidos por Ele no Éden, para que você se relacione bem com o seu. Fala assim, para que eu me relacione bem com o meu. Fale junto comigo, para que eu... Vamos todo mundo junto, tá? Eu vou dizendo e você vai repetindo. Deus estabeleceu 8 princípios de vida para que eu me relacione bem com o meu corpo, com os meus pensamentos e minhas emoções, com o meu próximo e com o meu Deus. Por que Deus deixou princípios de saúde? Que nós chamamos de saúde, né? Para que soubéssemos nos relacionar. E estivéssemos bem nessas 4 áreas. Para que tivéssemos saúde física, mental, social e espiritual. E eu poderia resumir isso com uma frase, que está em João 10:10. O que está escrito em João 10:10? Eu vim para que tenham vida. E vida em? Então não falte amanhã de manhã. Porque quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Ele está se apresentando nesse capítulo 10 como sendo Jesus o bom pastor. Sim ou não? Não é isso que está lá no início de João 10? Jesus, o bom pastor. Eu vou falar sobre isso amanhã de manhã. Amanhã de manhã nós vamos saber sobre algumas características que nós, como ovelhas, devemos desenvolver nesse processo de relacionamento com Deus. Afinal de contas, nós estamos falando de saúde e relacionamento. Hoje nós entendemos o que precisamos fazer com relação a cuidar do físico, do mental, do social e do espiritual. Amanhã de manhã vamos aprender um pouco mais de como nos relacionar bem com Deus, ou seja, fortalecer a área espiritual. E na parte da tarde nós vamos falar mais a respeito do físico, do mental e do social. Por isso eu convido para que você não falte, nem de manhã, nem à tarde. Mas à tarde é um ótimo momento para que você possa trazer um amigo, para que você possa trazer uma amiga, alguém que está sofrendo por escolhas erradas, que muitas vezes está perecendo por falta de conhecimento. Amanhã à tarde é uma ótima oportunidade, porque nós vamos conversar sobre estilo de vida. Vamos entender algumas coisas importantes que precisamos colocar em prática, né? Que está muitas vezes a falta dela comprometendo essas 4 áreas da nossa saúde. Minha esposa vai cantar agora para encerrarmos, e aí eu vou fazer uma oração por vocês, porque a nossa hora já está avançada e o primeiro tempo de sono já começou. Então o Nete vem cantar e aí depois vamos orar. Você não cantou nem no início?
Eu cantarei ao meu Senhor um hino de louvor por seu amor, por tanta paz que tanto bem me faz. Eu louvarei ao meu Senhor por ser meu bom pastor, por me ajudar a encontrar um bom lugar para descansar. Alegre estou, seguro vou com meu Senhor. De todo mal me livrará, sua graça me dará. No templo seu eu morarei, pois é o meu Senhor e Rei. Eu mostrarei o seu amor, cantando meu louvor, pois meu Senhor é o protetor. Seguro estou, não há temor. Feliz eu sou, pois meu Senhor me tem amor. De todo mal me livrará, sua graça me dará. No templo seu eu morarei, pois é o meu Senhor e Rei. Senhor e Rei, eu mostrarei o seu amor, cantando meu louvor, pois meu Senhor é o protetor. Seguro estou, não há temor. Feliz eu sou, pois meu Senhor me tem amor. Feliz eu sou, pois meu Senhor me tem amor. Vamos orar? Felizes e contentes sabendo que desde o Éden, Deus se preocupa com a nossa saúde física, mental, social e espiritual. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar e pedir a proteção e sabedoria para colocarmos em prática todos esses princípios de vida deixados para nós desde o início, para que hoje tivéssemos a vida abundante, da qual vamos falar amanhã de manhã. Senhor, que nos altos céus habita, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado porque temos a certeza que o Senhor cuida de nós, que o Senhor tem guiado a nossa vida. E ainda, como diz em Salmo 139, quando éramos uma substância informe dentro do ventre da nossa mãe, ali o Senhor tecia cada um de nós. E além de tecer, o Senhor já escrevia todos os dias da nossa vida no livro da vida. O Senhor já sabia desse encontro. O Senhor já sabia do que seria dito aqui nesta noite. O Senhor já sabe quais são nossas necessidades. O Senhor já sabe quais são as lutas que temos sofrido desde antes de elas aparecerem. O Senhor sabe quais são as dificuldades que temos vivido nessas 4 áreas. Mas o Senhor também sabe que estará sempre ao nosso lado
nos trazendo orientação. Mas, Senhor, só orientação não basta. Nós temos muitas vezes uma dificuldade de implementar. Até sabemos, mas não implementamos. Por isso nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado. Guia-nos, dá-nos força, conduze-nos por um processo de mudança que todos nós precisamos. Precisamos mudar, precisamos progredir, mas sozinhos nós somos incapazes. Por quê? Somos pecadores, temos inclinação para fazer o que é mal, mas o Senhor tem o antídoto para isso, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Lava-nos, Senhor, e nos conduza pelo caminho estreito que leva à salvação. É tudo o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.